noite. Queria dar as boas-vindas a todos aqui nessa nossa sessão científica mensal de forma híbrida, aqui no Copastar, junto com a Clínica São Vicente da Gávea. Essa sessão vai abordar temas cirúrgicos, especificamente temas em cirurgia robótica, e nós teremos 3 palestrantes bastante reconhecidos no Brasil em cirurgia robótica, e também 2 debatedores de amplo renome brasileiros também, internacionais, que farão os comentários depois. Eu peço a todos que estão assistindo que, por favor, encaminhem as suas perguntas ao painel através do chat, que serão lidas no final. A ideia é que nós tenhamos esses palestrantes e os debatedores fazendo as suas apresentações e explanações, e depois a gente faça um período suficiente de tempo em perguntas e respostas. Então, eu gostaria de convidar ao meu colega moderador e organizador dessa sessão, Dr. Carlos Saboia, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, mestre doutor pela Unifesp, para apresentar aos palestrantes e dar início aos trabalhos. Saboia. Boa noite a todos. Dr. Pantoja, obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui. Dr. Flávio Cury, coordenador do Centro de Estudos. A doutora Olga Souza, infelizmente, não pode estar conosco por uma razão pessoal. E hoje nós temos, dentro da sequência dos temas que são abordados nas sessões científicas aqui do Copastar, um tema que nos é muito caro, e caro hoje a toda a comunidade cirúrgica, que é exatamente temas que envolvem a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, seguramente, ela é uma tecnologia que nos trouxe desafios, nos trouxe esperança, algumas esperanças no sentido de que temos a certeza hoje de estar oferecendo aos nossos doentes o que há de melhor, e desafios porque novas tecnologias têm implicações desde a sua implantação, como custo, aceitação pela comunidade científica, enfim, interação entre a comunidade científica, a estrutura hospitalar e a comunidade, a sociedade como um todo. A robótica, seguramente, ela cresceu, ela já está definida o seu papel, eu tenho quase certeza plena disso, e vamos ver pelas apresentações o que isso representa, porque ela veio para suplantar as dificuldades que a laparoscopia nos trazia. Se a laparoscopia foi um marco histórico, a cirurgia robótica sedimentou mais ainda o papel que a chamada cirurgia minimamente invasiva tem na atividade cirúrgica como um todo. E, para isso, nós escolhemos 3 temas. Teria outros, evidente, mas 3 temas que julguei importante, com 3 apresentadores que, como disse o Dr. Pantoja, são cirurgiões de reconhecido nome e capacidade e envolvimento com a cirurgia robótica. O professor Carlos Eduardo Domene, que é livre docente da USP e coordenador nacional do Programa de Cirurgia Robótica da Rede DOR São Luís. O professor Alexandre Morrel, que é coordenador da Residência de Cirurgia Geral da Rede DOR São Luís, em São Paulo, ex-presidente da Sobracil e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em São Paulo, e o professor Dr. Marcos Valadão, que coordena o Grupo de Câncer Coloretal do INCA e é diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Cada um deles abordará um tema na sua área específica de atuação. O Dr. Domene falará cirurgia bariátrica da laparoscopia ao robô, o que mudou. O professor Morrel vai tratar dos problemas que envolvem a cirurgia abdominal, da parede abdominal, e o Dr. Marcos Valadão conversará conosco sobre o câncer coloretal, o que teria mudado com a chegada da tecnologia ou da plataforma robótica. São temas do dia a dia da atividade de um cirurgião de aparelho digestivo. A cada um de vocês, muito obrigado. Obrigado mais uma vez à Rede DOR, ao Dr. Pantoja pelo seu entusiasmo e sempre promover a parte científica da instituição. Eu passaria, antes de tudo, a palavra rapidamente ao Dr. Cury para alguma consideração, que chegou agora, nosso coordenador. Opa, boa noite a todos, obrigado pela presença. Falar de cirurgia robótica assim, é um prazer grande, porque isso foi um dos maiores avanços da medicina e da cirurgia dos últimos tempos,
começou em 1985 e hoje está difundido no mundo, né? Então, e aqui o nosso mestre, que Saboia, que domina isso e comanda, ele coordenou essa sessão, que vai ser, tenho certeza, de interesse para nós todos. Muito obrigado pela presença. Hein? Cury, obrigado mais uma vez. Eu vou só pedir que a primeira apresentação, Domene, seja feita pelo Morrel, porque ele tem uma reunião da Comissão de Residência Médica, então a gente vai inverter um pouco essa sequência. Peço desculpas a todos e passo a palavra para o Morrel para que ele fale um pouco sobre defeitos da parede abdominal. Por que a robótica ajuda? Morrel, obrigado mais uma vez. Bom, boa noite a todos. Querido Saboia, amigos, mais uma vez muito obrigado pelo honroso convite. É sempre um prazer poder estar junto com os amigos, Jamel, Reinan, enfim, todos que aí estão, Pantoja, e todos que estão aí, que gostam muito da cirurgia robótica. Vamos tentar mostrar quais são as reais vantagens da cirurgia robótica na parede abdominal. E agradeço desde já a permissão por poder fazer a minha apresentação em primeiro. Eu acho que eu consegui compartilhar a minha tela. Todos estão vendo? Sim. Ok. Então, vamos lá. Eu acho que a gente podia começar a nossa apresentação fazendo uma colocação que a gente tem basicamente duas maneiras de encarar a cirurgia robótica, né? A gente tem uma visão que é uma visão médica, científica, cirúrgica, aquela que o cirurgião vê, que nós vemos no dia a dia, e tem uma visão administrativa, financeira, que é o administrador, aquilo que os nossos administradores entendem da cirurgia robótica hoje. Isso acho que é bem relevante para a gente, porque a gente está vivendo uma situação aqui no Brasil, em específico, onde se questiona um eventual custo maior da cirurgia robótica. E eu acho que a gente tem que discutir um pouquinho sobre isso. A gente pode tomar como exemplo, os Estados Unidos são um país que tem, por norma, tomar muito cuidado com os custos da medicina. Eles têm um controle muito grande dos dados deles e do real custo que eles têm. Para a gente ter uma ideia, em 2021, nós tivemos 1.500.000 procedimentos robóticos realizados. Um total de 10 milhões até hoje de procedimentos robóticos. Nós tivemos 3.000 artigos publicados sobre cirurgia robótica em 2021, 29.000 num total até hoje. E nós tivemos mais de 1.300 consoles colocados em 2021, um total hoje de 6.700 somente da DaVinci, somente da Intuitive. Se a gente for olhar comparativamente o que tem nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e no restante do mundo, obviamente eles têm a grande maioria das plataformas e, não de outra forma, eles têm também um número maior de procedimentos. Hoje, praticamente 20% dos procedimentos cirúrgicos nos Estados Unidos são feitos com a plataforma robótica. Nós temos praticamente 1% feito na América Latina, na Índia, enfim, um pouquinho mais na Europa, ao redor de 4%, no Japão 5%, ainda assim muito pouco comparado com os americanos. Se a gente for olhar a tendência dos procedimentos de uma maneira geral, a cirurgia geral é quem tem mais despontado com a adoção da plataforma robótica ultimamente, e há um crescimento evidente, além da urologia, que nós já tínhamos, além da ginecologia, hoje a cirurgia geral é a especialidade que mais tem realizado procedimentos robóticos. E a parede abdominal, dentro da cirurgia geral, tem sido o segmento que tem crescido muito. A gente tem acompanhado um decréscimo na indicação das cirurgias abertas, e laparoscópicas e um crescimento da plataforma robótica na indicação das hérnias da parede abdominal. O crescimento esperado em 2022 pela empresa é ao redor de 11% a 15%. E se nós formos avaliar, excetuando-se a urologia, a cirurgia geral tem tido o maior crescimento ao redor de 14%. São dados da empresa que a gente teve acesso. Se nós formos comparar hoje nos Estados Unidos, cerca de 80% dos procedimentos urológicos de prostatectomia são feitos por via robótica. 60% dos procedimentos ginecológicos, especificamente a esterectomia,
ressecções retais, colônicas e retais, cirurgia torácica e cirurgia de parede abdominal, que tem tido um crescimento ao redor de 20%, um pouco mais dos procedimentos têm sido realizados por via robótica. Como eu falei anteriormente, os americanos não rasgam dinheiro. E talvez aqui esteja uma das maiores diferenças que a gente tem entre eles e a gente. O americano ele tem um reembolso do procedimento cirúrgico para o hospital, para a entidade, diferenciado entre quando é um procedimento minimamente invasivo e quando é um procedimento aberto. Então, o procedimento minimamente invasivo, ele traz para o hospital um valor agregado ao procedimento maior do que o procedimento aberto. Então, hoje, por exemplo, eu tenho amigos, todos vocês conhecem, o Flávio que está nos Estados Unidos, que está em Nova York, ele estava comentando comigo outro dia que assim, o administrador dele pergunta para ele por que ele não operou por uma cirurgia minimamente invasiva, por que ele optou por fazer um procedimento aberto. Porque o hospital dele perde dinheiro quando ele está operando por cirurgia aberta. E ele não só perde dinheiro porque o reembolso é menor na cirurgia aberta, seja ela inguinal ou ventral, e eu estou falando especificamente em parede, como também esse paciente gasta mais, porque esse paciente fica mais tempo internado, esse paciente tem mais complicações, tem reinternação, então, obviamente, ele gasta mais. E o Flávio, ele, por exemplo, ele conseguiu converter 50% a mais dos procedimentos abertos em procedimentos minimamente invasivos, e com isso ele conseguiu aumentar em faturamento para a instituição dele em mais de $1 milhão. Então, ao contrário do que a gente imagina, e é isso que a gente tem aqui, do ponto de vista de custos, instrumentos, acessórios, eles são a ponta de um iceberg, né? No que se refere ao custo total, quando a gente vai... e isso a gente já tinha na época da laparoscopia, quando a gente tinha aqueles exemplos de que se você tirasse um mecânico da linha de montagem de uma grande montadora e pelo afastamento de uma cirurgia aberta, ele custava mais do que se você operasse ele por laparoscopia e retornasse ele mais rapidamente ao trabalho. Então, na verdade, o que a gente acha é que você não deve olhar a foto de um determinado evento isoladamente. É melhor você olhar um filme como um todo do que você olhar a foto de um início e a foto do fim. Então, se a gente analisar permanência hospitalar, taxa de conversão, complicações de ferida, readmissão, tudo isso leva a um custo maior da entidade. É que hoje, talvez aqui no Brasil, a gente não tenha esse custo associado ao procedimento. Então, na verdade, o que eu queria concluir rapidamente essa parte de custo era para poder dizer que, assim, essas duas figuras, a gente está vendo, assim, 2 barcos. Só que são 2 barcos na acepção da palavra, né? A gente tem que avaliar o desfecho final de um procedimento. Quando a gente avalia uma cirurgia, a gente tem que avaliar o desfecho final. Ver o filme um todo e não só uma foto. Então, existe um barco pequeno e existe um iate. Obviamente, os resultados são diferentes de um percurso em um e um percurso em outro. Vamos falar um pouquinho sobre hérnia inguinal robótica. Por que a gente acha e acredita que seja melhor fazer hérnia inguinal robótica? E eu não vou falar apenas de casos simples, eu vou falar de casos complexos. Na verdade, a gente começa fazendo casos simples, mas depois faz casos complexos, né? Onde a plataforma robótica começou e deu certo, todos nós sabemos. Começou na prostatectomia radical. E ela começou avaliando uma trifeta, né? Que era o controle do câncer, a continência e a potência. Era essa a grande preocupação de quem ia ser submetido a uma prostatectomia radical. Não queria ficar impotente, queria curar radicalmente o câncer e que não queria ter uma incontinência. E a cirurgia robótica ela melhorou a visualização e entendimento da anatomia numa região que era difícil o acesso para o cirurgião, diminuiu a lesão nervosa, diminuindo a incontinência e a impotência, melhorou a performance do cirurgião, principalmente se ele fosse realizar por vídeo, e melhorou a ergonomia do cirurgião. Na cirurgia da hérnia inguinal, obviamente, a gente tem basicamente os mesmos ganhos, né? É óbvio que melhora a ergonomia, quem já operou hérnia por vídeo sabe, e além de ser uma evolução tecnológica com uma plataforma infinita. Óbvio que a curva de aprendizado, ela vale para todo mundo. Vale na cirurgia aberta, quando você começa a sua experiência na cirurgia aberta, na residência, vale para a cirurgia laparoscópica, vale para a cirurgia robótica. E é por isso que o cirurgião tem que se qualificar, tem que fazer curso, tem que se certificar, tem que visitar serviços diferenciados, acompanhar profissionais, ter tutores, enfim.
ele tem que fazer as 3 fases de habilidade: competência, proficiência e domínio. Então, a curva de aprendizado ela vai ser diferente para cada um dos cirurgiões, obviamente, dependendo da capacidade de cada um. É difícil de falar, mas é importante que se considere que você tem que ter um currículo de treinamento, uma experiência prévia em laparoscopia ajuda, e um volume de casos é evidente que vai ajudar. Quando é que você vai escolher os melhores casos? Óbvio, a gente não vai começar com esses casos, a gente vai começar com casos de menor complexidade, mas a cirurgia vai nos ajudar, a robótica vai nos ajudar em casos mais complexos. Essa foto não é minha, essa foto é do Parra, o Parra me cedeu, e é um caso emblemático para ele. Ele começou operando por vídeo, ele quebrou 2 pinças de laparoscopia e a enfermeira falou para ele: doutor, o senhor não pode continuar operando assim, porque o senhor vai me quebrar todas as pinças. E aí ele trouxe o robô que estava na sala do lado e conseguiu operar o paciente. Então, existem coisas que são factíveis de serem feitas aberta por laparoscopia, mas existem outras coisas que seguramente vão ser feitas melhores por robô. E existe também algum preconceito. Muita gente fala assim: olha, a cirurgia robótica demora mais, eu tenho que docar o robô, eu tenho que vestir o robô. Isso é balela, isso é mentira. Com treinamento, você treinando a tua enfermagem, treinando a tua equipe, um docking do robô não demora mais do que cronometrado 5 minutos. É o mesmo tempo que você demora para trazer a torre de laparoscopia para o lado do paciente que você vai operar, e você consegue obter o benefício da cirurgia robótica sem perda de tempo. Quem hoje imagina que você vai demorar meia hora, 1 hora para fazer uma cirurgia robótica por conta do docking, está redondamente enganado. Isso, da mesma forma que a gente aprendeu a fazer na laparoscopia, a gente faz no robô, e aqui está um docking feito rapidamente, sem nenhuma dificuldade. A cirurgia da hérnia, obviamente, é a mesma. A gente tem que olhar o orifício miopectino de Frouchot, tem que entender o local da formação das hérnias. Então, o princípio do tratamento das hérnias inguinofemorais é sempre o mesmo, isso não vai mudar. E o que a gente quer, na verdade, é a exposição completa do orifício miopectino de Frouchot, o tratamento do conteúdo linear, a preservação das estruturas e a cobertura desse orifício com uma tela de tamanho adequado que cubra todo o orifício e que permita ter uma recidiva menor por cobertura adequada. Nós tivemos a oportunidade de publicar a nossa experiência inicial, com 97 casos de hérnia inguinal realizada pela plataforma robótica, onde a gente mostra a nossa padronização. Esse trabalho está publicado, é fácil de se acessar. Eu normalmente faço o posicionamento da câmera acima da cicatriz umbilical, porque eu acredito que isso me permita uma visualização melhor, acesso o folheto peritoneal, e aí eu realizo o mesmo procedimento que eu faço na laparoscopia, só que eu acho que faço de maneira melhor, porque eu consigo separar as fáscias de maneira melhor, eu consigo ter uma visualização em 3D melhor, o meu conforto de operar é muito maior, e eu acredito que eu consiga realizar uma cirurgia melhor, não que eu não conseguisse realizar por via laparoscópica, mas em casos mais complexos eu consigo, sem dúvida, realizar um procedimento melhor para o paciente. Aqui é um filme mostrando rapidamente. Então, eu estou trabalhando com uma tesoura. Normalmente, a gente utiliza uma tesoura e uma pinça bipolar e depois um porta-agulhas. A abertura do flap peritoneal é exatamente como a gente faz na laparoscopia, só que eu acredito que a gente consiga fazer uma dissecção muito mais precisa. A tesoura é uma tesoura mais precisa do que a da laparoscopia, e eu consigo ter uma dissecção mais delicada, enfim, consigo separar os tecidos de uma maneira mais delicada do que eu já conseguia na laparoscopia. Consigo acessar a região, dissecar, fazer a dissecção do espaço, tentando identificar o orifício miopectino de Frouchot. Aqui eu estou reduzindo um saco herniário de uma hérnia direta, até aí nenhuma novidade, tudo isso aqui pode ser feito por laparoscopia, sem problemas, mas vejam que assim, a gente tem um campo praticamente exângue, eu consigo ter uma visualização muito boa da região, consigo dissecar com muita tranquilidade, e consigo ter uma cirurgia muito limpa, e a minha chance de ter uma lesão nervosa, de ter uma lesão que me promova uma dor crônica nesse tipo de paciente, eu acredito ser muito menor do que nas técnicas que a gente utiliza, tanto por via aberta quanto por laparoscopia. Acredito que a gente faça uma cirurgia mais exângue, uma cirurgia tecnicamente melhor na cirurgia robótica.
Então, aqui eu já dissequei toda a minha região inguinal, eu estou medindo, eu tenho por norma sempre medir o meu espaço e colocar uma tela que cubra toda a região, uma tela que desça até abaixo do meu ligamento de Cooper, que acomode direito nos vasos e no mergulho do deferente. E uma das vantagens é eu posso utilizar uma tela de polipropileno normal, sem nenhuma complexidade de tela. Ela não precisa ser uma tela autoaderente, ela não precisa ser uma tela 3D, pode ser uma tela normal, e eu promovo a minha fixação com pontos de Vicryl, que é um procedimento extremamente econômico, barato. Eu não uso grampeamento para fixar a tela, não uso cola, e eu consigo diminuir muito o custo da minha cirurgia com esse tipo de procedimento, e aqui o fechamento do peritônio. Então, por exemplo, esse é um caso que a gente teve a oportunidade de operar, o paciente que tinha uma prostatectomia radical, abordagem por via anterior 2 vezes, hérnia inguinal recidivada pela via anterior, prostatectomia prévia, e a gente conseguiu fazer uma cirurgia muito limpa, muito tranquila, com bastante segurança, colocando 2 telas de grande tamanho, de bom tamanho, que me cobrissem todo o orifício miopectino de Fouchot e mimetizando uma técnica de estopar com o melhor resultado. Se a gente for falar em termos de hérnia ventral, a gente sabe também que é uma patologia de alta incidência. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o custo total desse tipo de procedimento no ano de 2020 gerou um custo de 3,2 bilhões de dólares, e a gente sabe bem por que disso, porque quem trabalha com hérnia ventral sabe o quão difícil é você tratar de pacientes obesos ou pacientes que já tenham sido operados e com hérnias incisionais complexas. Hoje, se a gente for ver o racional do tratamento da hérnia ventral, da hérnia incisional, é uma restituição do core da parede abdominal. Então, o princípio principal é fechamento do defeito herniário, um reparo sem tensão, um reforço com uma grande prótese, uma prótese de preferência colocada no espaço extraperitoneal, uma mínima fixação e, obviamente, uma cirurgia minimamente invasiva. Essa é a ideia. E quando a gente fala onde colocar a prótese, obviamente existem preferências do cirurgião. Tem cirurgião que coloca a prótese on-lay, que é logo abaixo do subcutâneo. Tem cirurgião que coloca a prótese intraperitoneal, que é a IPOM, mas é uma prótese que tem contato com víscera, que é uma prótese de custo bem mais elevado. Talvez o custo da prótese seja o custo das pinças que você vai utilizar no robô, e sem contar o inconveniente de você colocar uma prótese intracavitária. Então, hoje, a nossa preferência é colocar uma prótese retromuscular, fazendo um procedimento de Reeves, que é um procedimento mundialmente consagrado, reconhecido, com bons resultados. Então, a gente não está inventando nenhuma técnica, a gente está fazendo uma técnica que consiga corrigir grandes defeitos herniários e através de uma técnica minimamente invasiva, evitando esse tipo de exposição que a gente tem. Imagine esse tipo de paciente, o quanto de morbidade de ferida operatória vai ser agregado a esse tipo de cirurgia e quantos dias esse paciente vai ficar internado, seroma, hematoma, infecção de ferida. A gente costuma dizer que existe uma escala de crescimento de complexidade entre esses procedimentos. O IPOM, sem dúvida, é um dos procedimentos mais simples. A gente tem o SCOLA, o ventral TAP e terminando com o ETEP, que a gente acredita seja o procedimento de maior complexidade para tratamento das hérnias ventrais incisionais. Esse aqui é um caso em que a gente teve a oportunidade de fazer um IPOM, mostrando o fechamento de um grande defeito, de uma hérnia de flanco. A gente fez o fechamento e depois do fechamento colocou uma prótese intracavitária, porque nesse caso a opção escolhida foi esse, era um início também da experiência, a gente ainda não conseguia realizar a técnica extraperitoneal e a gente optou por fazer esse tipo de tratamento, principalmente por se tratar de uma hérnia que era junto ao rebordo costal. Esse é um outro caso, mostrando também o fechamento e a colocação da prótese, mostrando que, obviamente, é muito mais fácil você fazer esse tipo de sutura e fechamento com a plataforma robótica, porque você está trabalhando no teto. Isso é muito mais difícil você fazer por laparoscopia. Tivemos a oportunidade de publicar a casuística brasileira junto com outros colegas aqui, e depois uma casuística nossa, onde a gente tentou mostrar uma padronização técnica para a abordagem da técnica extraperitoneal na ventral.
Esse é o posicionamento que o paciente normalmente fica na mesa. Aqui, posição de colocação de trocáteres. E aqui o interessante é a gente mostrar também que a gente pode acessar em pacientes que tenham defeitos menores, defeitos mais complexos, até esse tipo de paciente, que é um paciente que seguramente, se você for abordar por via aberta, você vai ter uma morbidade de ferida muito grande. Essa é a técnica extraperitoneal, então, de início, a gente cria um espaço de trabalho abaixo da musculatura do reto, normalmente do reto à esquerda, a gente aborda a esquerda do paciente, faz uma abordagem, faz a abertura do folheto posterior da aponeurose do reto, desse lado, faz um crossover na linha média até a abordagem do lado contralateral, para se fazer depois, então, a abordagem da aponeurose. Dessa forma, a gente expõe os dois retos, isola o folheto posterior da aponeurose, cai em cima dos defeitos herniários, corrige-se, faz o fechamento desse defeito herniário, e após a correção do defeito herniário, a gente então faz um fechamento da linha média e com posterior colocação de uma grande prótese que vai cobrir toda essa parede abdominal, praticamente da linha seminular de um lado até a outra linha seminular do outro lado, quando não há a necessidade de se fazer um procedimento de TAR, quando a gente não precisa fazer uma secção do músculo transverso do abdômen para se ganhar um espaço a mais. Então, esse é o tipo do procedimento que a gente tem feito hoje para tratamento das hérnias de maior complexidade. E aqui alguns casos em que a gente teve a oportunidade de fazer com resultado. Às vezes, há necessidade de se fazer um docking dos dois lados para casos de maior complexidade e de maior defeito. Aqui é uma paciente com 1 semana de operada fazendo uma manobra de Valsalva e mostrando o defeito corrigido. Esse um outro paciente também. E aqui também fazendo uma manobra de Valsalva. E para concluir, eu queria, sem avançar muito no tempo, dizer que existem assim vantagens claras em relação ao reparo abdominal, em relação à morbidade de ferida operatória, infecções, um menor tempo de hospitalização e recuperação, resultados a longo prazo são semelhantes, em termos de recorrência são muito semelhantes, e, obviamente, os pacientes obesos com maior morbidade de parente têm maior benefício. Agradeço mais uma vez o convite, um honroso convite do meu grande amigo Saboia, e espero ter podido contribuir com alguns aspectos de reparo da parede abdominal por via robótica. Morrel, obrigado. Excelente apresentação. Extremamente oportuna a sua observação inicial sobre custos que envolvem a robótica, desmistifica algumas coisas e acho que o tempo está mostrando isso. Você vai sair e eu vou pedir que os nossos debatedores, a quem de antemão eu já peço desculpas, porque inicialmente eu não fiz referência aos dois, são cirurgiões conhecidos nacionalmente, amigos pessoais, Dr. Antônio Cláudio Jamel, cirurgião aqui no Rio de Janeiro, presidente da Sobracil aqui do capítulo, e é um cirurgião mais do que conhecido e com grande experiência em hérnia, né, Jamel? E eu acho que a sua opinião sobre a apresentação do Morrel vai ser essencial, já que ele vai sair. Se depois alguém que estiver assistindo tiver perguntas adicionais, a gente pode fazer um comentário depois, não é, Jamel? Sim, porque sim, sim. O Morrel precisa sair. E eu estou vendo ali, o outro a quem eu peço desculpas, o nosso querido e dileto amigo, doutor José Reinan, cirurgião coloproctologista, esse dispensa qualquer tipo de apresentação e que está aqui conosco também como debatedor dessa sessão. Eu vou pedir a você, Jamel, que faça comentários sobre a apresentação do Morrel. Obrigado, Morrel, mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite ao meu querido amigo Saboia, ao Pantoja, né, a coordenação do Centro de Estudos, o CURI. Bem, eu vou fazer aqui um breve introito, porque eu tive, nesses anos, a oportunidade de ser chairman
em cirurgias ao vivo do Morel, né? Várias, né, Morel? Várias cirurgias. E posso atestar que ele é um exímio cirurgião laparoscopista. De maneira que eu já de antemão diria que o desfecho de todos os casos que você apresentou, eles teriam um resultado muito bom, seriam desfechos fantásticos, né? Mesmo por via laparoscópica. Agora, é claro que a ferramenta robótica, sem dúvida nenhuma, melhora a nossa performance, né? Eu já vi você fazer casos ao vivo por laparoscopia, realmente desafiadores, e que se naquele momento você tivesse a plataforma robótica, talvez a coisa fosse mais fluida, né? Acho que você certamente vai concordar comigo. Então, não tenha dúvida, né, para os mais jovens que estão assistindo esse webinar, né, eu acho que, sobretudo, essa mensagem é para eles, é que a cirurgia robótica já é uma realidade, né? E que o único óbice, né, que todas as controvérsias nas mesas que a gente vê, né, Brasil e mundo afora, que é a questão do custo, em breve isso vai ser uma coisa bem suave, porque novas plataformas estão surgindo, a própria plataforma dominante atual, né, a Intuitive, ela também está ampliando a base de máquinas instaladas no mundo todo, né? Vamos ter novos players e esse custo vai ser diluído. Vamos lembrar que vamos lá, uma carga de grampeador em 2010 beirava $800 nos Estados Unidos, hoje custa $50. Então, a mesma coisa vai acontecer, né, com as pinças, né, com toda a cadeia de suprimento, né, das plataformas, isso vai acontecer. E é isso, né? Eu acho que o único óbice que ainda existe é a questão do custo, da disponibilidade, mas que, sem dúvida nenhuma, isso vai desaparecer. E reforçar, te parabenizar pela apresentação, né? O ITEP, acho que é a cirurgia mais funcional, né? Acho que todo mundo concorda, e é a mais difícil de ser feita, a que demanda uma curva de aprendizado maior, né? Um IPOM laparoscópico realmente, às vezes, é simples, não é incisional, mas a gente vai ter uma parede abdominal, né? Como se disse, o core da parede abdominal disfuncional depois da cirurgia. Então, parabenizar você pela tua apresentação, brilhante como sempre, um grande abraço, prazer em revê-lo. Obrigado, Jamel, pelos seus comentários. Doutor Renan, algum comentário sobre a apresentação do Morel? Está sem som, Renan, tem que abrir. Habilita o teu som, Renan. Boa noite a todos. Obrigado, Saboia, pelo convite. Eu não teria nenhum comentário a mais, mas gostaria de parabenizar a brilhante apresentação. Não é uma área que eu estou fazendo, só faço cirurgia coloretal, mas realmente os seus vídeos, a sua apresentação foi muito boa, trouxe muito aprendizado, com certeza. Parabéns. Obrigado. Morel, obrigado mais uma vez. Eu acho que muito boa a sua apresentação e agora eu vou passar a palavra ao mestre de todos nós, amigo pessoal, meu irmão, Dr. Carlos Eduardo Domene, em que ele vai conversar conosco um pouco sobre a cirurgia bariátrica, da laparoscopia ao robô, o que mudou. E eu acho que a apresentação, a experiência dele, tem muito a ver com esse tema, não só no que diz respeito à cirurgia bariátrica, mas na cirurgia robótica. Eu acho que o cirurgião, seguramente, de maior experiência e de maior expressão aqui no nosso meio e que hoje é reconhecido em todo o mundo. Domene, muito obrigado por ter aceito estar aqui conosco. Eu sei da tua vida, quanto ela é ocupada, mas eu te agradeço bastante e a palavra é tua. Obrigado, hein? Rapaz, boa noite. Você está me ouvindo? Sim, está todo mundo me ouvindo bem? Tá. Boa noite, Saboia. Você apresentou outra pessoa, rapaz. Esse cara não está aqui. Você tinha que ter me apresentado. Mas, enfim, eu estou aqui, não sou esse cara que se apresentou, mas eu estou aqui. É uma honra muito grande estar entre vocês. Saboia, meu irmão. Pantoja, boa noite. Cury, né? Jamel,
o Reinan, enfim, o Valadão está aí do lado, e o Morel, como sempre, brilhante. E a todos os da Rede DOC que estamos ouvindo, é um grande prazer estar mais uma vez com vocês. Eu quero ver se eu consigo compartilhar. Estou compartilhando, gente? Está compartilhando aí? Tá. Só Ótimo. não está no modo apresentação para nós. A gente está vendo o teu modo tela pessoal. De novo. Deixa eu tentar botar aqui. Que da outra vez a gente conseguiu. Como é que a gente conseguiu? Deixa eu ver. Tá apresentando aí ou não? Não, né? Alô? No momento ainda não. Não está, não. Não. Tente selecionar a primeira opção, desktop ou screen. O problema é que aqui, esse meu negócio aqui não tem tudo que vocês falam, né? Enfim, basic. De novo, não, né? Não, no momento ainda não. Deixa eu só interromper o compartilhamento. Pronto, você clica em Share Screen. Em Basic mesmo, na opção Basic selecionada, você clica nas opções que tá as imagens dos convidados. Perfeito. Apareceu? Agora sim. Apareceu? Excelente. Pois então. Eu sei fazer robô, mas não sei mexer com computador. Não tem jeito. Muito obrigado, Saboia. Vamos tentar falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica robótica e o que a robótica acrescentou na laparoscopia, como você pediu, e o que a gente pode dizer é que, independentemente da tecnologia que a gente usa, a técnica é fundamental, e um mau cirurgião não vai se tornar um bom cirurgião fazendo a cirurgia mal feita com o robô. A cirurgia robótica ajuda o cirurgião a fazer mais bem feito o que ele faz bem feito. Então, técnica cirúrgica é fundamental, preparo é fundamental e curva de aprendizado é fundamental. Esse cirurgião, tendo toda essa tecnologia disponível, olha a porcaria que ele fez, está arrebentando o mesentério, ou seja, técnica cirúrgica inadequada e, consequentemente, mau resultado. Então, a gente não pode esperar que o robô venha a tornar um mau cirurgião um bom cirurgião. A verdade é que a laparoscopia foi realmente um game changer. A laparoscopia foi uma mudança de paradigma que a robótica não é. Então, ela trouxe exatamente aqueles avanços que a gente tanto fala, nosso mantra, né? Recuperação mais rápida, menor internação, pouca dor, desconforto, retorno precoce ao trabalho, resultado cosmético melhor. E a robótica não muda muito isso, ela faz tudo isso um pouco menos do que a laparoscopia faz, e até o momento é quase intangível, porque a literatura está com dificuldade de provar a vantagem da robótica sobre a laparoscopia, porque a laparoscopia é realmente muito boa. Algumas diferenças, né? O cirurgião laparoscopista precisa ser mais hábil do que o cirurgião robótico. A ergonomia na cirurgia robótica é incomparavelmente melhor que a cirurgia laparoscópica, e isso, para mim, é um motivo muito importante, né? A gente ficando mais idoso, você mantém o teu desempenho e você vai perdendo habilidade, você perde com o tempo. Não tem mais habilidade com 66 anos que eu tinha com 46 ou 36. Então, tudo isso muda e a literatura já mostrou claramente isso. E a curva de aprendizado também, com a robótica é menor. A gente viu que os urologistas, por exemplo, rapidamente migraram da aberta para a robótica e não conseguiram se adaptar à laparoscopia, e é exatamente porque é mais fácil aprender, mas tem também uma curva de aprendizado, e a gente tem que se adaptar
a ferramenta, mas a curva de aprendizado é menor e o robô realmente tem essa diferença, mesmo para residente, mesmo para assistentes mais preparados, porque a literatura é clara sobre isso. E na verdade, a robótica, o que ela trouxe, na verdade, de mais importante, que eu acho, não é só a visão tridimensional, controle de tremor, ergonomia, etc. Tudo isso é um ganho adicional, mas o principal ganho da robótica foi o afastamento do cirurgião em relação ao paciente e tendo como uma interface alguma coisa onde você pode colocar software. E, consequentemente, você pode desenvolver, e estão sendo desenvolvidos, ferramentas sensacionais para justamente se colocar entre o cirurgião e o paciente. No congresso do SRS, 2 semanas atrás, nos Estados Unidos, houve um dia inteiro só sobre inteligência artificial, machine learning, deep learning, ou seja, tudo aquilo que está sendo investigado e estudado no mundo inteiro e que vai ser não rapidamente, mas lentamente incorporado à robótica, e só poderá ser feito na robótica e não na laparoscopia. A laparoscopia atingiu o seu limite, ela vai agregar a endocianina e muito pouca coisa mais além disso, porque a laparoscopia tem pouca possibilidade de colocação de software e as pinças também. Então, essa é uma grande vantagem que a robótica vem, você vai trazendo ferramentas cada vez melhores e vai desenvolvendo, em cima desse conceito, né, a cirurgia cada vez menos invasiva, menos agressiva, até realmente chegar perto do conceito de notes, que a gente não conseguiu lá atrás fazer com a laparoscopia, mas com a robótica é bem possível que isso venha a acontecer. Dezenas de empresas trabalhando em cima da robótica, desde implante de cabelo até a cirurgia ortopédica, e aqui no canto superior direito, a sutura semiautomática, ou seja, aí embaixo o aprendizado, à esquerda, o aprendizado do robô, de como é que o robô aprende a operar, de um lado é o robô, do outro é o real, ou seja, um mundo enorme de grandes empresas investindo em cima da cirurgia robótica. A laparoscopia, a gente viu, são 30 anos ou mais de laparoscopia e os instrumentos estão aí e eles não conseguem mudar, não conseguem melhorar, não conseguem se adaptar de forma diferente, porque aqui não tem mais como melhorar. E na robótica tem muito espaço para crescimento e para você colocar novas plataformas e novas ferramentas. A gente já está com 50 casos desse Versus, temos 10 bariátricas realizadas com Versus, com sucesso, estamos aprendendo rapidamente a usar isso. Nesse semestre agora, o Hugo vai chegar, convido-os a conhecer o Hugo no Congresso da Sobracil, aqui em novembro, em São Paulo, onde nós teremos todos os robôs disponíveis no stand para serem utilizados, aprendidos, etc., no Congresso da Sobracil, em novembro agora. Então, as ferramentas são aí desenvolvidas cada vez mais. O robô chinês está aqui, nós tivemos um contato importante com a empresa chinesa que está desenvolvendo o robô e, em curto espaço de tempo, os chineses vão entrar nesse mercado e vão fazer uma grande contribuição naquilo que o Morrell e o Saboia falaram, a diminuição de preço, e a gente, dentro da Redditor hoje, está sentindo exatamente nesse momento uma grande pressão em relação ao custo na robótica e estamos tendo dificuldade de realizar os nossos procedimentos por via robótica, porque o custo realmente é muito grande e nesse momento no Brasil a gente não consegue recuperar o dinheiro com nenhuma das plataformas e também, acreditem, o Versus vai dar menos prejuízo, mas ainda não vai empatar ou ficar tão melhor do que a laparoscopia, né? A robótica vai ser sempre mais cara do que a laparoscopia, assim como a laparoscopia será sempre mais cara do que a aberta. Outra tecnologia, outras ferramentas, outro custo. Então, mesmo quando tiver difundido, não vai ficar mais barato que a laparoscopia.
A verdade é que vai crescendo o número de cirurgias robóticas, existem claras vantagens do uso de robótica na bariátrica, por exemplo, aqui. Então, fígados grandes, né, pacientes superobesos, excesso de gordura abdominal, parede muito espessa, onde o torque do cirurgião, olha, à direita lá, o torque que o cirurgião está fazendo com a pinça laparoscópica, o exemplo que o Morrell deu das pinças que o Parra quebrou, e que na robótica você não tem absolutamente nenhum problema de fazer as suturas em qualquer tipo de espessura de parede. Então, é claro que para o cirurgião e claro que para os pacientes nas cirurgias mais complexas, a robótica é melhor, não precisa dessa evidência científica, na minha visão, e eu acho que a gente vai prescindir dessa evidência científica quando o preço ficar mais barato, porque a laparoscopia também prescindiu da evidência científica, porque ela foi claramente melhor do que a cirurgia aberta. Não tem dúvida que o bom cirurgião laparoscopista também será um bom cirurgião robótico, mas o cirurgião mediano laparoscopista é o melhor cirurgião robótico, isso não tem nenhuma dúvida. Na bariátrica, as evidências não acontecem, na verdade, acontecem ao contrário, porque é difícil um trabalho como esse, e porque, na verdade, quando aparece um trabalho como esse, na hora que tem um peer review, esse trabalho foi retirado, porque ele não conseguiu realmente mostrar, foi na revisão, esses números favorecendo a robótica não existiu. Então, olha que vergonha, o cirurgião robótico bariátrico passa. A verdade é que também tem, por trás disso, grant das empresas. Então, quanto mais grant, melhor o resultado que a gente tem na cirurgia, isso está mais do que comprovado. E quando usa o MBS IQ-IPU, que é o grande database americano da cirurgia bariátrica, a gente vai vendo que isso aqui, a cirurgia robótica, claro que melhorou, porque vai melhorando a experiência, vai aumentando a experiência, cirurgiões experientes vão ficando melhores e vão melhorando o resultado. Então, a cirurgia bariátrica melhorou o resultado na robótica, mas ainda não conseguiu mostrar que ele é superior à laparoscópica nisso. Cresceu bastante o uso da robótica, 200%, 300%, a readmissão diminuiu, a recuperação diminuiu, ou seja, os resultados robóticos vão melhorando com o tempo, mas a laparoscopia ainda é o gold standard para isso, e vários trabalhos vão em cima disso, a laparoscopia com menos complicação, menos tempo de cirurgia, e aí a gente vai, séries de casos, e esses trabalhos são trabalhos importantes, acabaram de ser publicados 2, 3 meses atrás, e aí falando dos Estados Unidos em geral, ou seja, o robô, né, no sleeve e no bypass não tem tempo de internação maior, associado com mais risco, mais complicação e mais readmissão. Isso aqui em 800 mil pacientes. Esse também, falando só do estado de Nova York, onde que eles mostram o sleeve tem menos laparoscópico, tem menos internação, menos conversão e mais barato, ou seja, um chute na canela da robótica. Mas quando os procedimentos são mais complexos, as diferenças começam a aparecer. Artigos de revisão sobre as cirurgias revisionais, e aí sim você consegue começar a empatar, a cirurgia robótica começa a apresentar resultado, começa a mostrar que ela tem uma evolução melhor do que a laparoscopia e a literatura. Não vamos ter tempo de passar sobre isso, porque o tempo já acabou, mas a literatura é extensa, eu tenho praticamente toda ela aqui, e a verdade é que a gente vê, por exemplo, isso aqui é o estado de Michigan, então, nesses 10 anos, eles avaliaram 44 cirurgiões que tinham aderido à cirurgia robótica. Olha o que aconteceu de interessante, e a experiência brasileira também. 7 dos 44 cirurgiões faziam 95% dos casos cirúrgicos. 25 cirurgiões faziam 5% dos casos. E 12 cirurgiões abandonaram a cirurgia bariátrica robótica. Então, é exatamente um quadro parecido com esse. Aqui no Brasil também, os cirurgiões que têm volume são poucos cirurgiões,
e a maioria tem pouco volume, não porque não queiram, é porque realmente o acesso é muito difícil, mas a revisão da literatura vem favorecendo a robótica, 12 trabalhos a favor, 1 contra aqui na publicação. Então, não há dúvida que nesses pacientes a gente ganhou muito, o paciente ganhou muito, o superobeso tem a mesma complicação que tem o obeso normal, isso a literatura mostra claramente, porque não tem jeito de mudar o torque, você vai ter na literatura, e aí o superobeso tendo resultado semelhante ao obeso normal, e aqui o meu PubMed do meu WhatsApp, dos cirurgiões que eu faço a preceptoria, e esse é um feedback excepcional que a gente tem, que aqui todo mundo que a gente faz preceptoria fica espantado com o que acontece depois dos bypass que eles fazem por via robótica, comparado historicamente com o que eles fazem por via laparoscópica. Nossa experiência não tem diferença significativa da laparoscopia para a robótica no mesmo período de tempo, e na revisional a gente tem um pouco melhor resultado, mas não tem significância estatística em relação à laparoscópica. Na verdade, a robótica veio sim para ajudar, mas ela veio para cooperar, ela não veio para substituir. É exatamente esse o sentido que a gente tem que fazer. A cirurgia robótica pode e deve ser utilizada na cirurgia aberta. Na verdade, ela foi idealizada para a cirurgia aberta, a robótica, depois que ela acabou sendo feita por via laparoscópica, mas, na verdade, a gente tem que sempre lembrar do elefante indiano e dos cegos, né? Cada um deles vê um pedaço e descreve uma coisa diferente, e a grande magnitude da robótica é diferente do que cada um dos cegos vê. Nós somos cegos tentando enxergar esse mundo maravilhoso, novo, que a robótica trouxe para a gente. Muito obrigado, Saboia, muito obrigado. Pantoja, foi uma honra estar com vocês hoje, e convido-os para o Congresso de Sobracil, que vai ser Cirurgião do Futuro, 24 a 26 de novembro, em São Paulo, no Centro de Convenções de Rebouças. Obrigado, amigos, muito obrigado a todos, e um abraço fraterno e querido para todos vocês. Professor Domênio, muito obrigado. Como sempre, uma excelente apresentação. E, dando continuidade à nossa sessão, eu vou pedir que o Dr. Marcos Valadão faça a sua apresentação sobre o papel da cirurgia robótica no câncer coloretal, e, em seguida, nós iniciamos os debates depois da apresentação. Está ativada, né? Desativar muda não, permanecer desativado. Ok. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Obrigado, meu amigo Saboia, Pantoja. Bom, minha missão agora é muito maior, né? Depois da aula dos mestres Domene e Morrel, minha missão fica maior. Bom, então, vou falar sobre câncer coloretal, o que é que a robótica mudou. No meu entendimento, mudou muita coisa. A gente conseguiu, com a robótica, trazer resultados que a laparoscopia não consegue. Hoje em dia, na minha prática, eu acredito que eu não consigo oferecer o mesmo resultado que eu ofereço na robótica com a laparoscopia. Então, vamos ver aqui sobre câncer de reto e câncer de cólon, né? Se a gente vai falar sobre câncer de reto ou um tratamento novo, a gente tem que avaliar alguns tópicos. Primeiro, o resultado oncológico, a recuperação, resultados funcionais são importantes, da mesma forma que a robótica alterou a forma de ser operado o câncer de próstata, e a qualidade de vida. As potenciais vantagens da cirurgia minimamente invasiva, o professor Domini já falou muito bem, são aquelas vantagens de uma recuperação pós-operatória mais rápida, menos dor,
menor tempo de internação, menos complicação com a parede abdominal. Então, durante muitos anos, esse era o dilema em todos os congressos, cirurgia convencional versus cirurgia laparoscópica no câncer coloretal. Essa evidência só foi chegar de forma mais robusta vários anos depois que a laparoscopia foi iniciada no câncer coloretal, e eu acredito que também isso possa acontecer na robótica. Então, especificamente no câncer de reto, se a gente for olhar na literatura, a cirurgia convencional ainda é tida como tratamento padrão, né? Mas a cirurgia minimamente invasiva, ela é o padrão ouro em instituições de ponta. Então, nós temos alguns estudos que compararam. Eu vou trazer uma meta-análise aqui de laparoscopia versus cirurgia aberta no câncer de reto, mostrando que a laparoscopia tem uma recuperação mais rápida, um retorno mais precoce da dieta, retorno mais precoce da função intestinal. No grupo de pacientes submetidos à amputação abdômeno-perineal, nós temos, além daquele recuperação mais rápida, um desfecho importante, que é um tempo menor de internação. Então, não precisa ser realmente um grande cientista para entender que essa cirurgia minimamente invasiva, apenas com algumas incisões pequenas, só incisão perineal, vai ter uma recuperação mais rápida do que esse trauma ocasionado por uma cirurgia convencional. Então, quando a gente avalia os trabalhos, comparando laparoscopia no câncer de reto, do ponto de vista oncológico e de resultados da cirurgia, a gente vê que realmente a laparoscopia oferece uma melhor recuperação pós-operatório em relação à cirurgia convencional, e os resultados oncológicos parecem ser semelhantes. O grande problema, especificamente no câncer de reto, é que a laparoscopia teve uma dificuldade de ser implementada em larga escala, por vários motivos. Primeiro, os poucos estudos prospectivos com grande casuística. Os estudos que foram publicados são estudos multicêntricos, aí você vai ver a questão dos serviços com baixo volume, então você inclui inúmeros hospitais em um estudo, e você vai ver um hospital que faz 3 cirurgias câncer de reto por ano. Então, é claro que o resultado não vai ser semelhante, né? A laparoscopia, além disso, tem uma longa curva de aprendizado, né, para câncer de reto, porque a gente trabalha num espaço limitado, o instrumento não tem angulação, então não é uma situação fácil. E a robótica veio realmente para suplantar todas essas dificuldades da laparoscopia no câncer de reto, ou seja, trabalhar em um espaço confinado em que a gente precisa ter uma câmera estável, precisa fazer uma dissecção realmente mais precisa, sem falar nas questões relacionadas à ergonomia do cirurgião, né? Ou seja, o tempo de vida útil nosso, com certeza, como cirurgião, vai aumentar por conta da robótica. E isso é um fator que não é tangível, né? Não tem como a gente avaliar a longo prazo o quanto de sobrevida nós cirurgiões teremos graças à robótica, né? Então, o racional da cirurgia robótica no câncer de reto seria superar dificuldades técnicas e limitações da laparoscopia, trazer uma recuperação pós-operatória semelhante à laparoscopia, com resultados oncológicos semelhantes ao padrão ouro, que ainda é hoje a cirurgia aberta, e diminuir as sequelas produzidas pela cirurgia, e que eu acredito que a robótica esse seja um dos papéis mais importantes. E aqui uma meta-análise também comparando robótica com laparoscopia no câncer de reto, mostrando o mesmo tempo de internação, mesma taxa de complicação, agora uma taxa de conversão muito menor na robótica. E aqui uma meta-análise mais recente, com 3.600 casos, mostrando exatamente isso. Na robótica você converte muito menos, né? E nossos dados publicados já em 2019 mostram exatamente isso. Nossa taxa de conversão foi de 2%. Então, acho que isso também deve ser incluído na questão do custo. Se a gente converte menos, nós temos um custo menor
porque o paciente vai ter uma chance maior de ser submetido a uma cirurgia minimamente invasiva e agregar todos os benefícios de uma cirurgia minimamente invasiva. E a gente sabe que a conversão, pelo menos em câncer de reto, na laparoscopia, ela tem relação com IMC, ou seja, quanto mais obeso o paciente, maior a chance de conversão, vários trabalhos mostrando isso, e a robótica não parece ter essa relação. Esse é um trabalho que compara obeso com não obeso, mostrando a mesma taxa de conversão. Então, esse é o tipo de paciente que, independente da forma que você vai realizar a cirurgia, vai ser uma cirurgia difícil, não vai ser fácil, um homem obeso, pelve estreita, mas o robô, não tenho dúvidas que consegue diminuir e reduzir um pouco essa dificuldade. E a gente sabe, professor Domene e o Saboia podem falar para a gente melhor do que eu, a obesidade é uma questão endêmica. Esse é um levantamento nosso, de quase 1.000 pacientes de câncer de reto tratados lá no INCA. Vocês notem que 40% tinham sobrepeso ou obesidade, ou seja, então, isso é uma coisa que a gente vai ver com muito mais frequência. Em relação à sobrevida e recidiva, não há diferença com a robótica, é completamente semelhante à laparoscopia, à cirurgia convencional. Nossos resultados publicados no nosso início da nossa casuística, em 2016, a gente comparou 300 casos, comparando aberta, laparoscópica e robótica, mostrando que a taxa de margem radial comprometida foi semelhante e a gente estava no início da nossa casuística, a gente ainda estava na curva de aprendizado, mostrando que realmente a robótica, a curva de aprendizado é mais fácil, como o professor Domene falou. Esse é um estudo, o maior estudo inicial, comparando robótica com laparoscópica, que avaliou a taxa de conversão. Não houve diferença, né, nesse estudo, eu vou comentar depois alguns vieses do estudo, algumas críticas, mas nesse mesmo estudo mostra que o subgrupo de pacientes do sexo masculino e com IMC maior, ou seja, aqueles com obesidade, a robótica fez diferença e a taxa de conversão foi menor, né? Uma crítica do estudo foi a questão da curva de aprendizado. No grupo da laparoscopia, os cirurgiões tinham a mediana de 91 casos, na robótica, a mediana é de 50 casos. Então, essa curva de aprendizado faz uma diferença importante na questão da conversão e nos resultados, né? Mais recentemente, agora em 2022, foi apresentado esse trabalho chinês, um estudo prospectivo randomizado, quase 1.200 pacientes de tumor de reto, que avaliou os resultados da robótica versus laparoscopia, mostrando que, em relação aos resultados operatórios, houve um melhor resultado da robótica em relação à preservação esfincteriana, taxa de conversão, perda sanguínea, complicações intraoperatórias. E do ponto de vista oncológico, a robótica também apresentou melhores resultados, como incisão mesorretal completa, margem radial comprometida menor na robótica e o número de linfonodos ressecados. Ou seja, isso vem de encontro à nossa impressão de que a robótica realmente parece ser melhor do que a laparoscopia, mas como o professor Domene falou, talvez isso seja difícil de provar cientificamente, e isso pode demorar algum tempo, como aconteceu na laparoscopia. Agora, um outro ponto que eu acho fundamental que a robótica trouxe, e graças à urologia, né, é a questão da disfunção tanto sexual e disfunção urinária, e o que a robótica pode contribuir. A gente sabe que a disfunção sexual no câncer de reto é multifatorial, várias formas de tratamento contribuem, a radioterapia, a complicação, a cirurgia, então isso tudo contribui. A incidência não é baixa, em torno de 40% dos pacientes que trataram câncer de reto vão ter algum grau de disfunção sexual.
né? Tanto homens quanto mulheres. Esse é um estudo populacional comparando a população de sobreviventes de câncer de cólon, de reto, e a população normal, mostrando a população masculina maior disfunção erétil na população de câncer de reto e na população feminina mais alterações da função sexual também. Como é que a cirurgia pode contribuir para diminuir esse efeito colateral? É a preservação nervosa, plexo autonômico pélvico, a preservação desses nervos é fundamental para que a gente consiga reduzir essas complicações. Então, a gente vê cada vez mais pacientes curados do câncer de reto, mas com sequelas que trazem um prejuízo importante para a qualidade de vida. E a gente tem alguns estudos mostrando, comparando robótica com laparoscopia, resultados melhores na robótica em relação à função erétil, à função urinária. E essa é uma meta-análise publicada em 2014, mostrando exatamente isso, que a robótica realmente propicia um melhor resultado funcional. Então, é fácil entender o porquê. Primeiro, que a gente tem uma visão melhor com a robótica, então a gente consegue ver os nervos com muito mais facilidade do que a gente vê na laparoscopia, que vocês podem ver o ramo direito do hipogástrico, o ramo esquerdo, e a gente consegue fazer uma dissecção com muito mais precisão. Então, é fácil entender, e a impressão, isso pode levar um tempo para ser comprovado cientificamente, mas a impressão do cirurgião é essa, de que eu consigo oferecer uma cirurgia na robótica que eu não consigo replicar na laparoscopia, especificamente no câncer de reto, né? Então, daí os resultados melhores. Em relação ao custo, esse é um trabalho interessante, mostrando que o custo tem a ver com curva de aprendizado e com experiência, ou seja, esse é um estudo que o único cirurgião, mostrando que a partir do caso 50, o custo dele começou a cair vertiginosamente, porque as complicações diminuíram e os resultados realmente foram melhores. Essa é uma publicação nossa, em 2019, comparando, mostrando todas essas diferenças e comparações entre robótica e laparoscopia. Nós temos um estudo em andamento lá no INCA, comparando robótica com laparoscopia e avaliando como desfecho disfunção urinária e disfunção sexual. O estudo está em andamento ainda e a gente espera trazer algum resultado em breve. Em relação ao câncer de cólon, se no passado essa discussão entre cirurgia convencional e laparoscopia no câncer de reto era mais era um debate mais acalorado, no câncer de cólon o debate agora passa a ser robótica versus laparoscopia, porque laparoscopia no câncer de cólon teve uma comprovação mais rápida e a comunidade científica absorveu com mais rapidez a laparoscopia no tratamento do câncer de cólon. E aí, quando a gente compara a robótica com laparoscopia, essa é uma meta-análise mostrando 8.000 pacientes, mostrando que, primeiro, uma coisa interessante, o grupo da robótica teve uma tendência a fazer mais anastomose intracorpórea. Isso é interessante porque a robótica oferece ao cirurgião uma maior segurança em fazer anastomose intracorpórea. Então, aqueles cirurgiões que eu fiz proctoria e que na laparoscopia faziam anastomose extracorpórea, quando passaram a fazer robótica, passaram a fazer intracorpórea. Então, a robótica oferece essa segurança. Em relação ao tempo operatório maior na robótica e a taxa de conversão menor na robótica, mesmo nas colectomias, né? Agora, um tempo operatório maior e ainda a questão do custo, que é o grande limitante, né? E para a realização da anastomose extracorpórea não há diferença, ou seja, utilizar um robô
para fazer uma colectomia e fazer uma anastromose extracorpórea realmente não vai trazer benefício ao paciente. Que a gente sabe que o grande benefício dessa cirurgia minimamente invasiva é a anastomose intracorpórea. Então, vários trabalhos, aqui comparando laparoscopia com a própria laparoscopia, mostrando que a anastomose intracorpórea tem melhor resultado, menor tempo de internação, menos complicação, tempo de internação menor, essa é a meta-análise mostrando exatamente isso, um retorno da função intestinal mais rápido, cisões menores com a anastomose intracorpórea e uma tendência menor à hérnia. Então, a gente sabe que para fazer a anastomose extracorpórea, geralmente é necessário fazer uma incisão umbilical, isso aumenta um pouco o risco de hérnia, e quando a gente faz a anastomose intracorpórea, geralmente faz a incisão de Pfannstiel e o índice de hérnia é um pouco menor. Aqui, alguns estudos americanos, caso controle, comparando robótica com laparoscópica, mostrando tempo de internação melhor com a robótica e uma taxa de conversão também menor, né? Inclusive, esse estudo mostra que os pacientes fizeram realmente mais quimioterapia depois da robótica, porque esses pacientes têm menos complicação, recuperam mais rápido e conseguem fazer a quimioterapia num tempo mais rápido. E aqui é uma situação que comprova essa questão da taxa de conversão, é exatamente isso, um tumor de cólon direito, localmente avançado, com invasão da parede, em que foi possível, graças à robótica, fazer uma ressecção multiorgânica, né? Houve necessidade da ressecção da parede, porque é mais fácil trabalhar no teto do que na laparoscopia. Então, esse é um caso que provavelmente a laparoscopia haveria necessidade de conversão. Então, para fazer a anastomose intracorpórea, realmente é necessário o treinamento, não há dúvida nisso, mas a robótica com certeza facilita e torna essa anastomose muito mais fácil. Sem falar a questão do ensinamento, né? Então, a gente consegue ensinar a robótica muito mais fácil. Aqui vocês vejam um console duplo, nós temos lá, e a gente consegue fazer esse ensinamento muito mais fácil. E a curva de aprendizado, apesar de ser menor do que na laparoscopia, essa é uma publicação nossa, em 2019, e a gente comparou a curva de aprendizado de um procedimento da ginecologia, esterectomia, a prostatectomia e câncer de reto, mostrando que a curva da urologia e ginecologia é mais rápida do que a coloretal, porque no coloretal a gente tem multiquadrantes, é um pouco mais complexa a cirurgia, então a curva é um pouco maior, apesar de ainda ser menor do que da laparoscopia. Então, eu não tenho dúvida que a conexão homem-máquina trouxe benefício para os pacientes com câncer coloretal, por vários aspectos: recuperação mais rápida, menor conversão, uma qualidade da ressecção melhor, uma função melhor, ou seja, menos disfunções eréteis e urinárias, menos hérnia e mais confiança para realizar cirurgia e anastomose intracorpórea nas cirurgias de colectomia. Então, a robótica acho que não é o futuro, é o presente. Minha filha já está desenvolvendo o protótipo dela para já lançar no mercado e concorrer com essas novas plataformas, com certeza. Obrigado. Marquinhos, obrigado. E agora eu passo a palavra ao Dr. Pantoja para que ele possa fazer comentários e conduzir os debates. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Saboia. Bom, só tenho que parabenizar aqui os palestrantes. Realmente foram muito elucidativas as palestras. A gente tem agora a segunda parte do nosso, segundo módulo do nosso Temas de Cirurgia Robótica. Nós teremos agora 2 reconhecidos debatedores que vão fazer suas considerações, não somente sobre o que foi já palestrado, como qualquer outra vertente que acharem interessante sobre cirurgia robótica. Então, eu pediria ao doutor Antônio Cláudio Jamel, presidente da Sobracil, capítulo Rio de Janeiro, que iniciasse a sua colocação,
Em seguida, eu passaria a palavra para o doutor José Renan, que é membro titular do CBC e membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Doutor Jamel, por favor. Obrigado, Pantoja. Bom, antes de mais nada, parabenizar as duas apresentações, né? Meu querido professor Domênio, Marcos Valadão aqui do meu lado, fazer algumas considerações, né? A primeira delas é que o Domênio falou uma coisa muito interessante. O mau cirurgião não vira o bom cirurgião com a cirurgia robótica. Todos os cursos que o Domênio organiza, ele sempre me escala para ser o chairman das cirurgias ao vivo, né? Acho que é porque eu tenho essa voz de locutor de rádio do interior, só perco aqui para o Pantoja, que tem a voz de locutor da Globo, né, Domênio? Acho que se o Pantoja estivesse lá com a gente, você ia botar ele como chairman, com certeza. Mas, brincadeiras à parte, o Domênio é um exímio laparoscopista e, obviamente, um exímio cirurgião robótico, né? De novo, aquelas considerações mais específicas com relação à palestra dele, né, a aula que ele deu para a gente, magnífica, é a seguinte: quem já operou um superobeso por laparoscopia sabe o que é o torque da parede abdominal e o que isso implica na precisão de movimento, né? Isso não vale para o cirurgião bariátrico, vale para o Marcos também. Quando ele vai operar um paciente obeso, ele tem uma dificuldade muito maior, né? Ou seja, a gente depende de precisão de movimentos para dissecção precisa, para sutura precisa, e o superobeso, o seu torque de parede, nos impede disso, né? Então, assim, a grande vantagem aí da robótica na cirurgia bariátrica, especificamente aqui, considerando o que o Domênio falou, é no superobeso, né? Isso é uma coisa fundamental. A outra questão é a cirurgia revisional, né, Domênio? Eu acho que a revisão quando a gente tem a plataforma robótica, não só pela visão 3D, porque a gente também tem a laparoscopia 3D, e já usei a laparoscopia 3D em revisão, e não é só a visão 3D, né? É a precisão de movimento, talvez a magnificação naquele campo pequeno, né? Aquele campo restrito, e isso vale para o Valadão também, né? Por isso que a cirurgia de reto no robô ele é muito melhor, porque você opera naquele campo pequeno, você tem uma pelve estreita, você tem curvatura do instrumento que você não tem na videolaparoscopia, então você não precisa usar o torque, né, da parede abdominal para isso. Então, enfim, né, eu acho que a cirurgia robótica ela já é o presente, realmente. A gente vai, em breve, ter mais números, né? A gente vai ter a evidência científica que o Valadão falou no início da apresentação dele, que a nossa discussão lá atrás, né, 2005, 2003, talvez, até lá ainda era cirurgia aberta versus cirurgia laparoscópica no câncer de cólon, né? E essa discussão, daqui a pouco, né, daqui a alguns anos, com a incorporação de mais plataformas, né, novos atores, novos fabricantes, novas tecnologias, mencionar 5G, eu acho que o 5G, quando implantado, vai fazer mais diferença do que até machine learning, inteligência artificial, porque isso vai demorar a ser incorporado, você não vai conseguir colocar inteligência artificial rapidamente, né, em termos de aceitação da comunidade, mas o 5G vai permitir, por exemplo, cirurgias à distância, proctorias à distância, né? Eu acho que isso vai vir mais rápido do que a própria inteligência artificial. Com relação à palestra do Marcos, né, o INCA é uma referência internacional, né, ele tem oportunidade de ter volume, né, Marcos, no INCA, então isso faz a diferença, né? Ele tem também um duplo console, então para a proctoria, né, de quem está entrando, esse duplo console faz toda a diferença. E, novamente, eu acho que na questão da preservação de nervos, né, uma visão mais precisa, curvatura de instrumento e a vantagem de trabalhar num campo pequeno da visão robótica na pelve, sobretudo na pelve masculina. Eu acho que isso é um grande ganho, né, da cirurgia robótica para o câncer coloretal. Novamente, eu queria parabenizar os dois, né, os dois exímios cirurgiões robóticos com bastante experiência. Professor Domênio, vou te encontrar daqui a 2 semanas, né, lá em Itapiruna, no evento do Guto. Eu vou de teco-teco, hein? Mas eu te encontro lá.
Muito obrigado. Vou passar aí a palavra ao Pantoja. Obrigado, doutor Jamel. Gostaria de convidar agora o doutor José Renan para fazer as suas considerações. Renan, por favor. Ok, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço ao Pantoja e ao Saboia por esse convite para estar aqui nessa noite ouvindo excelentes apresentadores. Com saudade do Domênio, hein, Domênio? É muito um tempão que a gente não se encontra. Foi um grande prazer ouvi-lo aqui com suas brilhantes apresentações. O Valadão, nós estamos sempre em contato, dividimos as mesmas opiniões bem parecidas com relação à utilização da cirurgia robótica no tratamento das doenças do intestino grosso, do colo ou do reto. Ele não comentou muito, mas também tem uma outra indicação que é discutida, mas está cada vez mais crescendo, seria a utilização da cirurgia robótica no tratamento da doença diverticular complicada. Por exemplo, fístulas colovesicais, coloretais, colos vaginais. A utilização do robô facilita o tratamento desse tipo de paciente. Também seria uma indicação, além das indicações mais clássicas do câncer de reto, que é a mais aceita no mundo inteiro, tanto é que nos últimos anos vem crescendo a cada ano, nos Estados Unidos com um percentual bastante elevado, como o Morel mostrou aqui na sua apresentação. Nos pacientes homens, obesos, com tumores do reto distal, não tem discussão quase nenhuma de que a cirurgia robótica, o acesso pelo robô, facilita e promove uma recuperação pós-operatória melhor, um índice de conversão menor e uma preservação nervosa melhor, como o Valadão muito bem demonstrou. Então, nessas situações, não tem discussão praticamente em lugar nenhum. Os outros casos em que são lesões, tumores menores, mais altos, mulheres magras, aí ainda existe uma certa discussão da utilização da videolaparoscopia. Mas eu acredito, eu particularmente, mesmo nesses casos, eu utilizo a cirurgia robótica, que eu acho que promove uma melhor qualidade da operação. No caso dos pacientes com câncer do intestino do colo, ainda a discussão é um pouco maior. A cirurgia laparoscópica ainda é a mais utilizada, mas eu acredito que em situações mais específicas, especialmente nos tumores do colo direito, em que a indicação seja de cisão completa do mesocolo, por exemplo, com ligadura vascular central, no meu ponto de vista, eu acho que a cirurgia robótica também facilita e promove uma melhor operação nesse tipo específico de casos. Além disso, como ele chamou a atenção, nas colectomias direitas também, a anastomose intracorpórea é muito mais fácil e promove uma recuperação também melhor, com um índice menor de hérnia, já que você pode tirar a peça em qualquer lugar da parede abdominal onde você faça a incisão para a retirada da peça. Um outro ponto importante também que eu utilizo bastante, que acho que é importante na cirurgia coloretal, é a utilização assim, rotineira da indocianina verde, que a gente utiliza para avaliar a perfusão anastomótica. Com isso, parece que diminui o índice de fístula anastomótica e melhora a recuperação dos pacientes. Então, basicamente, seria esses comentários gerais que eu gostaria de fazer e, mais uma vez, parabenizar os dois apresentadores. Ótimo. Obrigado, doutor Renan. Eu gostaria agora de retornar ao doutor Carlos Saboia para abrir para perguntas, né? Lembrando a audiência que está no webinar, que, por favor, coloque no chat alguma pergunta que, porventura, venha a ter. Saboia. Bom, mais uma vez, obrigado a todos os apresentadores. Eu acho que, não sei se você concorda, Pantoja, Cury, mas eu acho que essas apresentações elas tiveram um aspecto especial, além da qualidade da apresentação.
os 3 cirurgiões que aqui conversaram, e o Jamel comentou sobre isso, são 3 cirurgiões que têm e que tinham e que continuam tendo uma farta experiência, uma vasta experiência, não é, Jamel, com a cirurgia laparoscópica, por isso que a avaliação crítica de cada um deles, ao adotar o procedimento robótico, ao tecer os comentários que aqui foram feitos, isso se reveste de um valor, a meu ver, muito maior e que corrobora com muito maior ênfase tudo que tem sido dito e o que a gente tem observado na prática clínica, na prática médica diária em relação à cirurgia robótica. Eu acho que essas apresentações nos mostraram exatamente o papel que a robótica vai ocupar, já ocupa e vai ocupar muito mais em breve, pela diminuição de custos, que é uma coisa evidente que vai ocorrer em breve. O mercado já está repleto de novas máquinas, novas plataformas, novas tecnologias, e como disse o Domênio, tecnologia que a gente não vai poder agregar à cirurgia robótica, à cirurgia laparoscópica, e por isso mesmo a robótica tende a crescer naturalmente, porque vai ser possível agregar novas tecnologias. Portanto, eu acho que essa nossa sessão aqui teve essa dupla importância, mostrar o papel da robótica, para onde ela está caminhando, e principalmente porque nós tivemos cirurgiões que tinham e têm experiência com laparoscopia, experiência com cirurgia robótica, o que torna a apresentação muito mais consistente. Eu gostaria de saber se aqui alguém presente gostaria de fazer um comentário. Temos aqui o doutor Fernando Zaroni, cirurgião coloproctologista. Gostaria, Zaroni, de comentar alguma coisa, alguma observação sobre o que você viu aqui conosco? Obrigado. Eu queria só parabenizar as apresentações, realmente foram ótimas. Eu preferi vir aqui porque, às vezes, em casa você não consegue ver com essa tranquilidade e com essa segurança que a gente vê aqui. Então, eu só tenho a agradecer aí a turma toda. Obrigado. O doutor Jamel quer fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta ao Domene, e por que especificamente ele? Porque ele é o único que experimentou de maneira clínica a segunda plataforma que usa no Brasil, que é o Versius, né? Roubou a pergunta. O que a gente está acostumado no DaVinci, né, Domene? A gente encosta a cabeça naquele console lá, né? E só tem contato com o entorno da sala na hora que você vai pedir alguma coisa para o teu bed assistant, né? Teu assistente lá de mesa. E o Versius, na verdade, você bota um óculos 3D, não é isso? E fica olhando o monitor. E se contamina um pouco com a imagem do ambiente operatório. A minha pergunta é, você se sente mais confortável com o DaVinci? E aí tira a diferença porque você tem muito mais experiência com ele? Eu estou falando independentemente de experiência, número de casos, mas você acha que o Versius é menos confortável ou é mais confortável que a plataforma DaVinci? As plataformas todas são diferentes, né, Jamel? E claro que 50 casos de um, 2.000 do outro, você não pode comparar de jeito nenhum. O que a gente tem, o que a gente viu é que são plataformas diferentes. A plataforma do Intuitive ela é mais madura, ela está mais desenvolvida, e é lógico, né? Uma tem praticamente 35 anos de pesquisa, e a outra tem que a Intuitive comprou tudo que tinha anteriormente, e o CMR é uma empresa que não tem 8 anos, né? Mas o robô ele é diferente, ele tem braços independentes. A docagem dele a gente aprendeu essa semana e agora a gente tirou, e os gringos vão vir aqui para aprender com a gente o que a gente aprendeu aqui no Brasil. O cirurgião brasileiro é criativo. Hoje, por exemplo, o João Ciufi aqui, pela primeira vez no mundo, fez um linfonodo sentinela com indocianina, que ele usou a Stryker de um lado e fez, com a câmara da Stryker, ele fez a cirurgia no robô. Então, isso é sensacional, e só o brasileiro faz isso, nem indiano faz isso. E isso é espetacular. Então, a gente aprendeu a docar
de um jeito que eles contraindicavam docar, e ficou muito mais fácil docar. Os gringos estão loucos com essas coisas. Então, a gente está aprendendo ainda, está no comecinho, a gente está começando a aprender, mas não é a mesma coisa. Muito cirurgião que testou a plataforma in vitro não gostou. Eu não tenho preconceito, Daqui 150 casos, eu vou dizer para vocês o que eu acho definitivamente, mas hoje fizemos 2 bariátricas, o tempo de console 1h30, 1h15, que para o 7º caso de bariátrica realmente é muito, muito bom. Não teve conversão nenhuma para laparoscopia, não teve sangramento excessivo, não teve nada. A gente não tem energia avançada no Versus ainda, né? Vai demorar 1 ano para chegar aqui, e os braços não são tão fortes como são porque a gente usa o trocarte de laparoscopia, não tem aquele torque na parede que o Da Vinci tem. Então, não sei como é que ele vai desempenhar no super obeso, que a gente não fez ainda. Nós fizemos, o máximo foi 51 de MC, o que não é lá grande espessura de parede ainda, mas também não sei responder sobre isso. Mas, na verdade, eu gostei por inúmeras razões. Primeiro, porque o preço da antigo já caiu, né? Só com o arzinho do Versus aqui no Brasil, e isso ajuda bastante, e obrigou a Medtronic a sair correndo para trazer o robô dela logo para o mundo. Então, essas coisas estão acontecendo, os chineses entrando no mercado, isso que é importante, isso que é interessante, ter diversidade, versatilidade, opções diferentes, com o Versus seu pé troca mais rápido a cirurgia. Enfim, a gente pode ficar aqui um tempão conversando sobre isso, mas não é o mesmo robô, não é o mesmo robô, não é a mesma coisa. Você não espere que o Versus te entregue o que o Da Vinci te entrega hoje, em termos de consistência. Nós temos um Corolla e uma Mercedes, e é bem por aí que a gente pode falar. Corolla é seguro, ótimo, bom, você entrega para você a mesma coisa. Mercedes é Mercedes, né? Então, é isso aí, Intuitive e Versus. Felizmente é isso, porque temos um Toyota maravilhoso aqui para fazer o basicão e com menos custo. Está ótimo, e a gente talvez tenha indicações diferentes para o Versus do que tem para o Da Vinci. Vou testar em parede agora, daqui a pouco, para a gente aprender também. Ou seja, estamos aprendendo. E eu estou adorando, para variar, né? Porque me sinto com 30 anos de novo e fico triste com os meninos de 30 que realmente não aproveitam esse afã. Não sei que T que eles têm. O T que eu tenho, meu amigo, é isso aqui, está uma maravilha, estou satisfeito, estou louco para o Hugo chegar aqui para a gente ver o que vai acontecer. É isso aí, meus amigos. Indo para frente. Obrigado, Domênico. Doutor Pantoja. Professor Domênico, uma pergunta aqui, o senhor que está up-to-date aí com a robótica, qual é o estado da arte atual da implementação da sensação tátil áptica no robô? O senhor Pantoja, não sei direito, o Pantoja, me chama de senhor, rapaz, o que é isso? Pelo amor de Deus. Pantoja, tem um robô italiano que está tentando entregar isso, tem no Vale do Silício tem 2 empresas fazendo isso. Eu, honestamente, não tenho o menor interesse que isso venha a ser incorporado com facilidade, porque a adaptação visual que a gente tem é perfeita. É só mudar um pouquinho as sinapses. Você, Saboia e Valadão, pode corroborar que o retorno áptico, você acaba, enfim, prescindindo totalmente dele. Se chegar, ótimo, se não chegar, não me interessa. Tem milhares, centenas de outras coisas mais importantes do que o retorno áptico, de verdade. Da mesma forma que, quando veio a laparoscopia, a gente disse, essa não vai pegar, porque, meu amigo, tem que pôr a mão. A hora que a aorta sangra, é só o dedão, não tem outra coisa. E foi isso que a gente falou, né? Tem que pôr a mão, tem que sentir ali no cólon e tal.
E, de repente, a gente põe 2 pincinhas lá e meu amigo entrega a mesma coisa. Então, de verdade, acho que é mais assim, ficção de quem não está acostumado com a plataforma do que uma necessidade. Não é necessidade de jeito nenhum. Necessidade é chegar às coisas que vão agregar inteligência artificial, machine learning, deep learning, porque isso é cirurgia automática, cirurgia à distância, tudo isso só o robô vai trazer, Pantoja. E eu não vejo a hora também de diminuir o preço na nossa rede, para a gente poder diminuir o custo de diferença para os cirurgiões, porque isso vai fazer diferença. Vocês, diretores, têm uma pressão enorme, porque o robô, infelizmente, ele dá prejuízo, e não é só na Redditor, dá prejuízo para todo o Brasil, é uma questão de posicionamento e não de custo. Toda vez que pensar em custo, robô, mesmo com versus, e é o que eu falei para a diretoria, mesmo com versus, se vocês forem comparar custo, não vai chegar, porque vocês vão falar, olha, eu prefiro ganhar dinheiro com a laparoscopia do que empatar ou perder pouco com o versus. Esse que vai acontecer, Pantoja. Obrigado, Domene. Doutor Cury, gostaria de fazer algum comentário ou não? Queria dizer que achei que cumprimos o objetivo, que é atualizar só novidades, e foi excelente a apresentação de todo mundo. E agradecemos aqui mais uma vez e agradecemos a você por ter trazido essa equipe de primeira, tá? Acho que a gente pode fechar, Pantoja. Então, queria agradecer a presença de todos e convido a todos para participar da nossa próxima sessão, que será no dia 17 de agosto próximo. Obrigado. Então, boa noite. Valadão, parabéns, maravilhosa a tua apresentação, adorei demais. Fantástico. Obrigado, Valadão. Boa noite a todos. Boa noite a todos, então. Um abraço. Ok, pessoal. Show de bola.